Uma coisa que ninguém lembra é que os deltoides, eles fazem parte da cintura escapular. O que é cintura escapular? A gente tem a cintura abdominal e a cintura escapular, que é na altura das escápulas. E os deltoides fazem parte desta medida. Então, quando a gente pensa em largura de costas, um trabalho que a gente não pode esquecer é o trabalho dos deltoides, em específico do lateral. Porque muitas pessoas, quando falam de deltoide, já falam, é o deltoide posterior, né? Porque está nas costas, ele também é importante. Mas, você olhando de trás, para você ter aquele aspecto de V, né? Aquele aspecto de pirâmide invertida, vai ser justamente muito responsável por causa de lateral de ombro. Então o segredo número 4 para você ter costas largas é pensar em deltoide lateral. Olha só que diferente. Esse tipo de conteúdo aqui, pessoal, eu aplico com os meus alunos, perfeito? E venho aqui compartilhar de graça com você. Tudo que eu lhe peço é, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois essas duas condutas tornam cada vez mais plausíveis a saúde deste canal. Vamos lá, o item número 4 é deltoides. Como que eu vou trabalhar os deltoides de forma legal? Quando você pensa num shape em V, você não vai simplesmente treinar ombros e dar o seu máximo. Isso não é suficiente. Você precisa de um direcionamento correto. E esse direcionamento correto, você vai ter com muito mais fazendo exercícios para a parte lateral. A parte da frente, a gente trabalha muito com o peito. A parte de trás a gente trabalha muito com remadas, puxadas verticais. Agora a parte lateral a gente precisa isolar ela melhor. Então perceba de que um deltoide que falta anterior até passa, que falta posterior até passa. Quando falta lateral é um deltoide horrível. Você olha e fala, meu, o braço não tá legal, tá muito grande, né? E um deltoide ruim atrapalha o shape inteiro, de frente, de lado, de costa, de ponta cabeça, do avesso, não vai ficar legal. Então foca mais no lateral. Você não pode ajudar a gente? Posso. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre deltoide lateral, perfeito? Um treinamento com foco no lateral para shape em V. Então, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, treino de ombro, foco em lateral. Tem esse vídeo aqui completinho para você. Um outro recadinho que eu queria deixar, pessoal, é que eu vou fazer uma promoção na minha consultoria na quinta-feira agora, para as 10 primeiras pessoas, tá? E as maiores informações eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Dá uma olhadinha lá, desconto de 20% a 40% na quinta-feira às 11h59, certo? Vamos ao nosso número 3 agora. O nosso número 3 é trabalhar a asa, tá? E quando eu falo asa, pessoal, não é porque eu sou ignorante, porque eu sou burro. Não, é porque eu estou tentando falar do jeito mais simples possível, porque eu não estou falando só para professor de musculação, estou falando para qualquer um. Tem cara que entrou na academia hoje e está vendo um vídeo meu. Então tá bom, você quer que eu fale o nome correto? Então assim, ó, a asa que a gente fala, que fica ali logo abaixo do ombro, o nome correto dela é latíssimo dorso. Agora você fala aqui, ó, treina latíssimo dorso. Muita gente já vai falar, o vídeo é difícil, eu não vou assistir. Então, quando eu falo assim, asa é para facilitar, tá? É pensando em vocês, tá? Pensando em todo mundo. Fazer uma globalização do conhecimento que eu tenho. E para a gente trabalhar o latíssimo dorso, nós vamos trabalhar muito com a adução do ombro contra a resistência. Como é que é esse movimento, Leandro Twin? Você falou que ia ser fácil, agora ficou difícil. Não, olha só, abdução de ombro. Como é que eu decoro abdução e adução? Abdução, abridução, eu estou abrindo. Agora já me ajudou um pouco, acho que eu vou lembrar. Abridução de ombro. Abridução de quadril, cadeira abdutora, é a que abre. Abdução de ombros, perfeito? Adução de ombros para baixo. Agora, não quero que você repare nesse movimento daqui, ó, do cotovelo para cá. Não, não repare, esquece isso aqui, ó. Repara só aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? É o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó. Se você analisar só o ombro, é a mesma coisa. Então, quais são os exercícios que vão fazer a adução do ombro contra a resistência? As puxadas verticais. Quando você faz barra fixa, puxada vertical,
Tudo isso vai trabalhar muito o latíssimo dorso. E esse músculo ali em cima, que tem gente que tem inserção mais alta e mais baixa, e isso é fator determinante, tem gente que o latíssimo dorso começa aqui, outros começam mais para baixo. Esses que começam mais para baixo vão conseguir, né, ficar esteticamente melhor, mas é desenho anatômico, é coisa que a gente já nasceu assim. Agora, você pode melhorar o teu. Com essas puxadas verticais, você melhora demais o latíssimo dorso. Então, quando você for fazer um treinamento de dorsal, você faça a questão de ter puxadas verticais. Se você conseguir comportar o peso do seu corpo e fazer algumas repetições, não esqueça de colocar a barra fixa, perfeito? Leandro Twin, seria muito legal se, assim como no deltoide, você também fizesse um treinamento de costas com foco em largura. Pois tem aqui no canal também, tudo de graça para vocês. Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar esse vídeo meu no canal. Agora, o que a gente não pode esquecer, pessoal, é que não adianta achar que só a adução lateral contra a resistência vai ativar o latíssimo dorso. Muitas pessoas esquecem que o latíssimo dorso também é ativado numa extensão de ombro, tá? Então vamos lá, olha só, posição anatômica, certo? Flexão de cotovelo, beleza. Isso aqui é bíceps. Flexão de ombro, beleza? Isso aqui é deltoide anterior. E agora, extensão de ombro, como é que é? Se aqui é flexão, aqui é extensão. Então, extensão é você voltar para a posição anatômica, beleza. Só que você vai voltar fazendo força para baixo. Que movimento é esse aqui, ó? Que movimento é esse aqui? Pull down, tá? O pull down e o pullover, eles trabalham muito o latíssimo dorso também através de uma outra mecânica, tá? Então nós temos a já citada no item 3 da adução de ombros contra a resistência e agora nós temos da extensão de ombros contra a resistência. Então quando você faz um pull down, um pullover, é ótimo. Pullover não pega peito? Também vai pegar, mas se você faz ele no final do treinamento, você trabalha mais a dorsal porque ela já está cansada. E quando a gente pensa em trabalhar a dorsal, o pullover com barra, ele vai trabalhar mais do que o pullover com halter. O pullover com halter vai trabalhar mais peito e menos dorsal, e o com barra ao contrário. Então você colocando esses dois movimentos é bastante interessante para o latíssimo dorso e desenvolver a sua dorsal pensando em largura. Tanto no item 3 quanto no item 2, o que a gente não pode deixar para trás são as técnicas avançadas de treinamento. Então eu vejo muitas pessoas fazendo drop set em bíceps, né, em polias, em coisas, em crossover, em pec deck, mas em dorsal, quando é um grupo que exige mais do nosso cardiorrespiratório, porque o que vai exigir mais da gente, assim, ó, coração e pulmão? Dorsal, perfeito, e coxas, porque são grupos muito grandes. E aí, você fazer um drop set, por exemplo, num levantamento terra, é difícil. Só que vai causar um efeito muito bom no seu corpo. Quando você vai pensar em fazer uma repetição forçada na barra fixa, é cansativo, mas vai valer muito a pena. Então, coloquem técnicas avançadas em exercícios de extensão de ombro, tá? E adução de ombro, ambos contra a resistência. Outra dica é você colocar as dorsais 2 vezes por semana. Então, enquanto os outros grupos musculares você coloca 1 vez por semana, você coloca em 2 vezes por semana as dorsais. E esse é o nosso número 1. Para você focar bem as dorsais, você precisa reservar um período da periodização para isso. Leandro Twin, mas aí eu vou treinar as dorsais 2 vezes por semana, segundas e quintas, terças e sextas, para ficar um pouquinho mais espaçado. Eu vou colocar exercícios de pull down, pullover, puxadas verticais, muito bem. E o resto 1 vez por semana só, aí eu não vou evoluir tão rápido nas outras coisas. Como que vai ficar isso aí? Isso, a ideia quando você quer arrumar um shape é dedicar um momento para aquilo. Se você não fizer isso, seu shape sempre vai ser ruim. Ah, Leandro, mas eu vou crescer. O shape grande não quer dizer que ele é bom, nem tudo que é grande é bonito. Tem muito shape que é pequeno, como por exemplo, se você for comparar em termos de fisiculturismo, quem é maior? Né? Um Men's Physique ou, por exemplo, um Marcus Ruhe da vida. Então o Marcus Ruhe era enorme, só que em poder estético não necessariamente ele vai ser melhor. Porque o Men's Physique ele vai mostrar pra gente um detalhamento muito maior.
Então, nem tudo que é grande é necessariamente bonito. Eu não estou dizendo que o Marcos Ruh é feio. Na verdade, o Marcos Ruh é um dos meus fisiculturistas favoritos. Eu adoro ele. Aquela cara dele, os DVDs dele indo no supermercado com a mulher e etc. Muito carismático. Só que o que eu quero mostrar para você é que tamanho não é tudo, entendeu? Você pode até achar o Marcos Ruh mais bonito do que um Men's Physique, é direito seu. Mas eu estou dizendo que todas as pessoas acham isso? Não. Esse que é o ponto. Tem pessoas que vão preferir o Men's Physique. Por quê? Porque nem tudo que é grande é necessariamente melhor. Então pense em simetria, pense em proporção. Se você ficar encaixadinho, você não precisa ser muito grande. Você pequeno já está legal. Quando você estiver assim, aí você vai querer crescer, eu sei, mas aí você já vai crescer certinho. Então dedica um pouco disso, tá? Esses foram os 4 itens, mas tem um bônus aqui que eu quero falar para vocês, que não tem a ver com o ganho de massa muscular, e sim com a perda de gordura corporal. Então, o que é grande e o que é pequeno? Porque eu usei o exemplo aqui do Men's Physique, perfeito? Mas o Men's Physique é grande, cara. Para mim ele é grande. Para o Marcos Ruh ele é frango. Então você quer dizer o quê? Que depende do parâmetro. Então quando você fala de uma dorsal larga, ela vai depender de uma cintura mais fina. Se o cara tiver uma cintura bem fininha, às vezes a dorsal dele nem é tão larga, mas parece gigante, porque é termo de comparação. E como é que eu afino a minha cintura? É justamente perdendo barriga. Tá? Você vai perder gordura como um todo, mas quando você perde barriga, você vai mais eficiente nesse efeito de comparação. E aí agora eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é como perder barriga rápido. Algumas das estratégias, conversamos sobre a ioimbina, que é um suplemento que ajuda você a perder gordura dos locais difíceis, não é gordura localizada. Enfim, mas nesse vídeo aqui, como perder barriga rápido, eu expliquei direitinho. Então faz isso na dorsal, no deltoide e perde gordura com esse vídeo aqui, ó.